Importante vitória para se aproximar e pôr pressão no bloco da frente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês esse vídeo de análise tática pós-jogo da vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 3-1 no estádio do Maracanã. Pessoal, são aqueles pedidos repetitivos, mas que são importantes aqui no canal. O seu like, a sua curtida e a sua inscrição. Eu conto com a sua força para crescer ainda mais o canal. Bom, na verdade o Atlético Paranaense acabou surpreendendo e gerando muitas dificuldades ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo teve um problema de compactação, mais uma vez, vou trazer a ilustração e o que incomodou, sobretudo num trecho e dentro desse contexto estava o Ilharão, que individualmente, coletivamente, ele esteve refém de um problema coletivo e individualmente ele não conseguiu consertar, até maximizava esse equívoco desse problema de bloco do Flamengo, do bloco médio, vou trazer para vocês, e também na saída de bola. Então o primeiro tempo do Flamengo não foi um bom primeiro tempo. O Flamengo esbarrou em muitos problemas e na frente conseguia, através de algumas individualidades, criar oportunidades, gerar bons ataques. E aqui, como vocês podem observar, até para o Flamengo tentar diminuir a sua descompactação, ele utilizou mais uma vez 2 jogadores mais à frente, 4 jogadores na linha média, utilizando um bloco médio. Algumas vezes o Flamengo adiantava um pouco mais esse bloco, mas em geral o Flamengo se posicionou sem bola desta forma. A grande questão era quando este bloco médio não tinha os 4 jogadores, principalmente os 2 jogadores pelo lado, Vitinho pelo lado direito e Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Quando o Flamengo não conseguia fazer essa composição, vocês vão observar na próxima tela, que gerava uma inferioridade no terço médio do Flamengo. E aqui a grande questão, vocês podem observar em círculo vermelho, são os jogadores do Atlético Paranaense. Há 2 jogadores do Atlético Paranaense, na frente de Ilharão e de Gerson, que estão no círculo amarelo, e 2 jogadores atrás do Ilharão e do Gerson. Então essa possibilidade de marcação da linha de passe acabam sendo minimizadas se o Flamengo não fizer esse primeiro combate desses 2 jogadores. Se passar por eles, eles vão ficar vendidos. E muitas das vezes o Ilharão e o Gerson, sobretudo o Ilharão, estava vendido na jogada. Por falta de interpretação, falta de compactação, em algumas oportunidades o Atlético Paranaense até explorava as costas do jogador. Então muitas das vezes a gente vê um Ilharão correndo atrás do jogador ou até mesmo nem estar próximo dele, como na próxima imagem. Como nesta, por exemplo, que é o Ilharão tentando correr, já está atrás da linha da bola de ataque do Atlético Paranaense, que trazia 4 jogadores, e aí vem aquela questão. O adversário consegue igualar numericamente com a última linha do Flamengo e aí trata a vulnerabilidade, acaba trazendo um desconforto para os jogadores da última linha. E apesar de tudo, o Flamengo estava com uma zaga muito jovem, mas os garotos conseguiram, dentro das circunstâncias que não eram as ideais, diminuir os espaços dos jogadores do Atlético Paranaense, tanto o Natan, mais uma vez um bom destaque, zagueiro pelo lado esquerdo de 19 anos, e o Noga. E eu trago como esse exemplo que ele tem um pouco de bizarrice, de mau posicionamento e até um pouco engraçado, né? O Lúcio Gonzalez está completamente livre, a gente observa que não tem nenhum jogador do Flamengo tentando diminuir esse espaço. E onde está o Ilharão? O Ilharão está nas costas do juiz. O Ilharão está marcando individualmente os juízes. Não sei se vocês conseguem observar que é dentro desse círculo vermelho e é evidente, é claro, que o Flamengo não criou nenhum mecanismo dificultador para que o Lúcio Gonzalez pudesse ou percorrer o seu campo defensivo ou até mesmo enfiar bolas. Então o Ilharão, bizarramente, atrás do juiz, impossibilitando aqui, ó, eles deveriam estar à frente, tentando diminuir o espaço. E assim como a ausência do Ilharão na jogada, o Gerson tampouco estava e o Flamengo sofreu no primeiro tempo esse problema de compactação, vulnerabilizando a última linha. Uma outra questão que o Flamengo acabou esbarrando em muitas dificuldades foi na pressão alta do Atlético Paranaense. E aquela facilidade que o Flamengo tem em quebrar as linhas não funcionou. O Neneca demonstrou muitas dificuldades com a bola no pé e mais uma vez acaba sendo personagem, o Ilharão. E vocês veem que não tem ninguém próximo a ele, com a exceção do lateral direito, que é o Isla. Ele está cercado pelos jogadores do Atlético Paranaense na construção de saída. E a gente já sabe que o Ilharão tem dificuldade, que o Jorge Jesus minimizou essa dificuldade, o posicionando para receber com bolas de lateralidade, para ele já encarar a equipe do Atlético Paranaense, encarar o adversário e ele conseguir fazer esse início de transição. Muitas das vezes ele estava de costas. Quando o Ilharão recebe de costas, ele tem dificuldades por ele ter que fazer 2 movimentos. E aqui vocês observam, não tem o apoio de nenhum jogador, ou é o Gerson que está nas costas dele porque está na paralela, e o Ilharão tem apenas a opção do Isla. Isso aqui é uma péssima condição para o Ilharão iniciar a jogada, já que ele tem certa dificuldade para receber a bola de costas. E ofensivamente, o Flamengo tem muitas circunstâncias individuais, consegue resolver com a Arrascaeta, com o Pedro, com o Bruno Henrique, mais aberta pelo lado direito tinha a amplitude do Vitinho,
e aí também esbarra em algumas questões que a gente já debateu aqui. O Vitinho não dá tanta profundidade, não consegue criar esse jogo pelo lado direito com a agressividade, e esbarrava em algumas tomadas de decisões. O Vitinho ainda segue muito irregular, mas ficou claro que era um espaço que o Atlético Paranaense permitia. Defesa do Atlético com a linha sustentada, tentando diminuir os espaços pelo meio, muitos jogadores povoando também a intermediária ofensiva do Flamengo e deixaram os espaços. Mas no segundo tempo o Atlético também gerou esse espaço, mas pelo lado esquerdo, e ali tem um jogador chamado Bruno Henrique. E esse ataque do Flamengo tem dado muito certo. O Pedro, como esse homem de referência, esse homem de retenção, abre novas possibilidades no ataque do Flamengo, e o Pedro acaba individualmente aproveitando um chutão do Neneca. Tu vê que a bola tá bem mais acima, ele consegue proteger o jogador de referência, o jogador de retenção de costas, ele domina a bola, corta um zagueiro, coloca no canto, abre o placar. Então o Pedro, sendo esse elemento como referência, tem sido muito útil, e a gente vai ver a sintonia do Flamengo, que consegue jogar por dentro e joga por fora. E aqui a gente passa por mais um exemplo do Pedro, quando ele sai desse homem da referência. Observem como a linha do Atlético Paranaense está completamente desorganizada, desorientada com essa saída do Pedro, e entra por trás o Gerson. Então o Flamengo, por esse jogo por dentro, vai conseguindo desorganizar o adversário, além, claro, já ter amplitude pelo lado esquerdo do Bruno Henrique. No segundo tempo entrou o Everton Ribeiro, mas um Flamengo por dentro muito perigoso, aproveitando os corredores centrais com o Gerson e também a Arrascaeta. Agora vamos entender essa movimentação e essa estrutura do Flamengo no seu campo de ataque. Eu fiz essas duas linhas brancas na horizontal para vocês observarem o seguinte. Eu dividi o campo ofensivo em 3 pedaços, que a gente chama corredor lateral pelo lado esquerdo, corredor lateral pelo lado direito e o corredor central. E o que esse Flamengo tem feito? Ele organiza o seu jogo na intermediária ofensiva no corredor central para explorar no último terço o corredor lateral, e lá tem a opção de ou tentar mais uma vez trazer para o corredor central ou fazer a jogada pelo corredor lateral. O que isso quer dizer? Quando o adversário tenta marcar em bloco, essas linhas do adversário elas vão se movimentando horizontalmente, e é muito ruim para manter uma organização. Por isso que por muitas vezes a gente vê o adversário desorganizado, sobretudo na sua última linha. Porque o Flamengo inicia a jogada pelo corredor central, abre com amplitude pelo corredor lateral ou retorna mais uma vez para o corredor central, para a gente ver aquela infiltração que vimos anteriormente com o Gerson ou até mesmo com a Arrascaeta. Gerson no corredor central, dominou o meio-campo mais uma vez, e tem um Bruno Henrique aberto com velocidade no corredor lateral pela esquerda. Mais um exemplo no segundo tempo. Desta vez a origem, no círculo vermelho. A Arrascaeta fazendo essa movimentação, né? Ele consegue flutuar bastante. Corredor central, Bruno Henrique já dando amplitude pelo lado esquerdo, corredor lateral. E este é o time do Flamengo. Exploração de criatividade com Gerson e Arrascaeta nessa faixa central para tentar dar o destino com velocidade e agressividade pelo lado esquerdo com Bruno Henrique. E neste jogo do Flamengo aproveitar os espaços no corredor lateral ou no corredor central, ele acaba fazendo gol com o jogador que está no corredor lateral, que é o Everton Ribeiro, mas que tem por característica a perna forte ser a canhota, ele centraliza, então ele aproveita o corredor central. Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta dentro da área, o Flamengo faz um volume de 3 jogadores dentro da área, o Arrascaeta faz a retenção da bola, pisa, e o Everton Ribeiro sai da direita, faz um movimento por dentro da interna e de perna canhota ele faz um chute ao desvio, e o Flamengo faz o 3-1 dando os números finais da partida. Um Flamengo ofensivamente com muitas possibilidades, com muita amplitude, jogo interno, vai desorganizar muito ainda a cabeça dos adversários, tem muita qualidade individual e coletiva. Tem aquele quesito ainda da compactação, tá faltando um pouco mais de proximidade, de uma marcação um pouco talvez mais agressiva, está muito passiva, e como diz, né, o Jorge Jesus, está mal Arão, ou ele marca ativamente o possuidor da bola, o adversário, ou ele marca a sua zona, marcando as linhas de passe, diminuindo as possibilidades de uma bola infiltrada. Ele não pode ficar no meio do caminho, senão ele e todo o coletivo do Flamengo na zona da intermediária defensiva ficará refém da criatividade do adversário. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, a sua inscrição para me ajudar aqui no canal. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela paciência e tchau, tchau!